Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais um call mensal da OCAM. Queria agradecer a presença de todos hoje. Como de praxe, a gente vai ter a presença do Paulo Val, que é nosso economista-chefe. Depois o Pedro Dre vai falar do cenário de juros e de posições. Fernando Chibante, PM de moedas, vai falar das nossas posições, né, nesse ativo. E depois o Duda vai falar um pouco de renda variável, das perspectivas à frente. Como de praxe, também a gente vai deixar aquela caixinha de Q&A aberta e vai tentar responder ao máximo de perguntas possível, tá? Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu queria começar o call falando da parte externa, né? E no nosso último call a gente já tinha comentado que as evidências preliminares da Omicron estavam numa linha de menos fatalidade, menos efeitos também prejudiciais à saúde. E eu acho que desde então os dados têm confirmado isso, e eu acho que a gente vai entrar numa fase agora que a gente vai saindo do período mais agudo da Omicron também. Eu acho que a gente já começa a ter a primeira evidência, lógico, com muita cautela ao olhar esses dados, mas começa a ter aquela primeira evidência de que a curva global começa a ter uma trajetória descendente. E aí eu acho que a gente reforça aquela visão que a gente já tinha falado no call passado também, de que o cenário de volta à normalidade ele vai sendo reforçado no ambiente global, e as discussões que estavam aparecendo antes da Omicron, elas são reforçadas, né? E aí, nesse sentido, acho que o que é mais importante aqui para a nossa discussão é justamente a questão da política monetária global, né? Acho que cada vez mais vai ficando evidente essa questão da surpresa global com inflação, que o fenômeno é menos temporário do que se esperava e que os indicadores de atividade realmente estão razoavelmente fortes, né? Isso em qualquer lugar do mundo. E a consequência disso, acho que o efeito mais claro a gente vê na política monetária americana, onde a mudança de discurso tem sido consistente, né? A gente saiu ali no auge da crise, o Fed falava que não estava pensando em pensar em ajustar juros. Em algum momento, ele mudou um pouco o discurso e começou a falar, não, já tem um avanço relevante que foi feito na inflação, mas ainda na questão do emprego ainda falta muita coisa. Depois, no emprego, ele começou, não, já teve uma certa evolução, mas ainda tem uma questão ali do emprego de minorias e tudo que precisa ser equacionado. E agora a discussão é que assim, a gente está no pleno emprego, né? A gente está com o mercado de trabalho realmente muito pressionado e além disso, uma inflação que foi relativamente espalhada, ela está bastante difusa, é o processo inflacionário clássico, né, que afeta todos, ou pelo menos a maioria dos preços na economia. E aí eu acho que a consequência disso é o aperto monetário, né? Ele já acelerou o fim do programa de compras, como era o cenário base do mercado na última reunião. E eu acho que, além disso, acho que tem uma outra discussão que tem crescido, eu acho que é completamente adequada exatamente por essa situação de inflação e atividade, que é o número de altas que a gente teria na taxa de juros americana esse ano, né? Assim, a discussão foi passando de uma alta lá no final do ano, aí começou a ser discutida duas altas, depois a discussão foi sendo andando nessa mesma direção, para quatro altas, que seria uma alta por trimestre. Só que agora acho que a gente já está entrando numa discussão se até isso seria adequado, se não precisaria realmente altas em todas as reuniões a partir de março, ou altas maiores. Acho que essa discussão está bastante na mesa e a chance
de ter altas sistemáticas em todas as reuniões do Fed, ela cresceu bastante em função do quadro, da evolução do quadro que a gente tem tido e da evolução também do discurso das autoridades. Acho que isso foi realmente uma diferença marcante dos últimos meses, que se acelerou, inclusive, agora em janeiro, com consequências que a gente tem dito, né, que tem de tornar isso um ambiente mais complexo para economias emergentes, principalmente economias que têm algum tipo de problema. Os problemas podem ser de conta corrente, podem ser problemas fiscais, e no nosso caso específico é o fiscal, né? No caso fiscal, no Brasil, a gente tem uma dicotomia interessante, que os dados de curto prazo eles estão muito bem. Na verdade, a gente teve até um superávit primário no ano passado, quando a gente olha o governo consolidado, o que seria positivo se não fosse justamente o que está acontecendo em cima do nosso arcabouço fiscal, né? A gente já passou por uma discussão forte no final do ano passado, que foi a questão do PEC dos precatórios, onde a gente enfraqueceu o teto, na verdade, tirou a credibilidade do teto ali. Teve aquela discussão ali de tirar os precatórios do teto, depois da sincronização, de mudar a forma como é calculado o teto. E, após isso, em janeiro, num mês que normalmente a gente não tem muita discussão fiscal, porque é recesso parlamentar, a gente teve essa sinalização de uma PEC para desonerar combustíveis. Ainda não está muito certo se vai ser via PEC, se vai ser por lei complementar, se vai ser só diesel, se vai ser diesel, gasolina e gás de cozinha, enfim. Mas, pelo menos, o diesel parece que está muito na mesa. E aí a gente tem um impacto ali um pouco inferior a 20 bilhões por ano, o que é uma despesa realmente muito grande, né? A gente já acabou de fazer um afrouxamento no teto do nosso fiscal que permite um gasto a mais de um pouco mais de 100 bilhões. Agora a gente está indo para uma despesa adicional um mês depois, exatamente um mês depois, sobre mais 20 bi. E assim as despesas vão se acumulando. E lembrando que, assim, estruturalmente a gente tem um déficit, né? Acho que a gente passou por uma coisa atípica no ano passado de um superávit, mas estruturalmente o país é deficitário. Então isso é um problema, realmente torna o país mais sujeito a mudanças de humores aí nesse próximo ano, torna o ambiente para a gente navegar mais desafiador. Isso, sem dúvida nenhuma, é um vetor também para subir o juro neutro, o que bota uma pressão adicional em cima da política monetária e cria um desafio a mais para o BC no momento que ele já tem uma inflação alta, né? A gente teve a divulgação aí dos dados recentes do IPCA, foram números bastante ruins, em termos de composição, uma inflação pressionada, a parte de serviços vindo bastante pressionada também, é uma parte mais inercial, que é mais difícil de trazer para baixo. E, enfim, bota um desafio a mais para ele. E, além disso, justamente pela política monetária, pela política fiscal estar sendo mais questionada, acaba que a resposta tradicional da política monetária é ser mais conservadora. Então, nesse contexto, a gente vai ter a reunião do Copom amanhã, o resultado dela começa hoje, termina amanhã, mas a gente vê o Banco Central jogando com uma postura mais conservadora, né, entregando os 150 bases que ele já sinalizou. Acho que isso é completamente o consenso do mercado, mas também mantendo um discurso mais duro, porque é justamente o momento que ele precisa ratificar a credibilidade dele, ainda mais tendo em vista que as expectativas que começaram a melhorar logo depois que ele endureceu o discurso em dezembro, voltaram a piorar nessas últimas semanas por conta, provavelmente, dessas notícias fiscais. Então, o ganho que ele teve ali, começou a ter entre reuniões, ele foi revertido, em grande medida, quando a gente olha o Focus, aí nessa última quinzena, e as expectativas para 2023, por exemplo, voltaram para o high que elas tiveram recentemente, que é 3,5%.
não é uma inflação absurdamente alta, mas é uma inflação que demanda mais juros, sim, para ser combatida. E lembrando também que o próprio Banco Central tem falado como objetivo não só as projeções dele estarem na meta, mas também controlar as expectativas do mercado. Então, acho que é mais uma coisa para ratificar essa necessidade de uma política monetária mais dura e uma comunicação também mais conservadora, no sentido de tentar buscar o máximo de credibilidade na convergência para as metas. Bom, tendo isso como cenário base, eu passo para o Pedro para elaborar em cima disso e como afeta os mercados. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui no call. Bom, dando sequência, eu vou comentar aqui um pouco a nossa visão para o mercado de juros, como é que a gente tem mexido no nosso portfólio. Já de antemão, eu já aviso que pouca coisa mudou, a gente tem soado bastante repetitivo aqui nessas atualizações, mas a verdade é que o cenário está evoluindo muito na direção que a gente imaginava que aconteceria. E a gente falou no mês passado, no mês anterior, tem sido muito curioso o comportamento dos mercados, como o efeito calendário tem sido determinante no comportamento de preços. E você olha, esse começo de ano já trouxe bastante coisa. Esse mês de janeiro foi muito intenso com essa correção nas bolsas, né, na Bolsa Americana, principalmente. Acho que a correção do tamanho que teve no Nasdaq, acho que a última vez que aconteceu foi no mês da pandemia. Então, certamente é um mês que chama muito a atenção. E acho que é curioso um pouco de novo, como esse efeito virado de ano trouxe algumas reflexões para o mercado. Eu me lembro a gente, há um mês atrás aqui, chamando a atenção de como o comportamento dos ativos de risco estavam muito favoráveis vis-à-vis o que estava acontecendo de mudança no Fed, no principal banco central, né, da economia mais importante do mundo, né? O Banco Central mudando muito de postura, subindo muito o tom da comunicação, sinalizando que ia antecipar a retirada dos estímulos, o mercado reagindo de maneira muito comportada. Mas bastou virar o ano, eu acho que houve uma reflexão maior, acho que o mercado resolveu prestar um pouco atenção mais a essa temática, e acho que esse jogo do Fed e antecipação de retirada de estímulo acabou sendo o evento que determinou, que causou esse aumento de volatilidade nos mercados aí muito forte no início de janeiro, né, e essa correção da Bolsa Americana, principalmente, que chama muita atenção, né, atacando frontalmente os principais temas aí que o mercado vem perseguindo há muito tempo, que o Duda vai explorar um pouco aí. Então, mas de maneira geral, como é que a gente está vendo o ambiente internacional? Acho que o Paulo tocou aí, certamente, nos principais pontos, mas a gente vê alguns vetores, né, em ambas as direções, vetores positivos e negativos. Mas no lado positivo, acho que a gente continua falando aqui que é um ambiente positivo para crescimento econômico, né? As perspectivas para atividade econômica são positivas. Os Estados Unidos, principal economia, tem uma perspectiva favorável, está numa posição muito confortável do ponto de vista do balanço das famílias, das empresas, né? Uma economia que está em pleno emprego, né? E aí você olha a China, a segunda maior economia, a despeito de alguma desaceleração recentemente, né? Acho que o mercado tem visto com bons olhos a reação do governo, que está fazendo estímulos tanto fiscais quanto monetários, né? Você já vê os dados de crédito acelerando, fruto desses estímulos que estão sendo feitos, a despeito de um mercado de imobiliário ainda fraco. Mas quando você olha o comportamento das commodities, é um comportamento bastante favorável. As commodities estão bastante suportadas. Acho que isso evidencia que o mercado tem uma visão relativamente otimista, tanto com a economia global quanto a economia chinesa. Então, acho que esse vetor de atividade econômica forte, junto com essa questão da pandemia que o Paulo falou já, né, agora uma clareza um pouco maior de que talvez a Omicron seja quase que uma porta de saída da pandemia para a gente eventualmente entrar numa endemia, né? Então, acho que a visibilidade de uma vida voltar pré-pandemia, depois da Omicron, está ficando um pouco mais clara com essa versão mais light do vírus. Então, acho que esses dois vetores são os principais vetores positivos. Na ponta negativa, essa questão do Fed, que acho que é onde todo o mercado está se debruçando. Foram mudanças muito relevantes. Outro ponto curioso também foi como, depois da virada do ano, no mês de janeiro, as discussões de aperto quantitativo, né, um movimento reverso do que o Fed está fazendo agora. Lembrando que o Fed ainda está expandindo o balanço, né, com toda essa discussão de inflação, de superaquecimento,
né, de falta de trabalhador, de falta de insumos para a produção, o Fed ainda está estimulando a economia. Mas a virada do ano foi muito forte essa discussão de aperto quantitativo, ou seja, o Fed começar a deixar vencer os ativos que tem no balanço dele. Lembrando que o balanço do Fed veio de 4 tri para 8 tri na pandemia, então foi um aumento muito forte nessa expansão de balanço. Isso trouxe um grande alívio para todos os mercados, né? E agora a discussão está mudando. Então, a alta de juros, como o Paulo falou, deve começar em março, na próxima reunião do FONC, e a redução do balanço deve começar em meados do ano. Então, acho que isso é uma mudança muito relevante, foi uma discussão muito forte ao longo desse mês, que acho que acabou sendo muito determinante. A gente citaria isso como sendo, talvez, o vento contra para os mercados, né? Então, você tem esses dois vetores positivos e esse vetor negativo como os mais importantes. Acho que em janeiro, esse vetor negativo, esse foco no Fed, acabou sendo mais determinante. A gente acredita que o tema vai continuar ainda sendo esse tema de política monetária no mundo todo, não só nos Estados Unidos. A gente continua vendo valor nas posições tomadas em juros nos Estados Unidos. Tá? Tem algumas discussões interessantes. A gente fez poucas mudanças no portfólio, que a gente está fazendo é encurtar um pouco o duration da carteira para tentar capturar mais nesse jogo de política monetária, nos vértices mais curtos da curva. A gente tem uma gama de ativos que tentam capturar esse movimento, né, os futuros de LIBOR, né, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a posição vendida nos bonds de 2 anos, 5 anos, que a gente está encurtando para o vértice de 2 anos, fazendo esse jogo um pouco mais curto. Hoje o mercado está com entre 6 e 7 altas de 0,25 bases. Né? O Fed tem uma expectativa onde os membros projetam as suas expectativas, tem uma projeção de 8 altas até 2024. Então, o mercado ameaçou colar no cenário do Fed, mas não colou ainda. E, na nossa visão, o juro terminal do mercado ainda está muito baixo. O juro terminal está em 1,70 na curva, né? Um juro ainda estimulativo, né? Considerando que o juro neutro é 2,5 aproximadamente, segundo as contas do Fed. Então, é curioso como as projeções do Fed para o PIB até 2024 são acima do potencial, as projeções de inflação acima da meta, tanto o CPI quanto o PCI até 2024, a taxa de desemprego abaixo da taxa de desemprego neutra, né? E mesmo assim o mercado ainda está com uma taxa terminal estimulativa nesse ciclo de aperto. Fica a impressão que dá é que o último ciclo pós-crise financeira está muito na memória das pessoas e isso acaba influenciando muito a maneira como o mercado acredita que vai ser esse ciclo. Na nossa visão, isso é um momento completamente diferente, pela própria natureza da retomada da atividade econômica. Acho que a circunstância é completamente diferente. Se você olhar o ponto de partida da inflação agora, o mercado de trabalho, a atividade econômica, tudo muito diferente. Tudo leva a crer que as coisas vão ter que acontecer mais rápido do que o mercado está precificando. Então, a gente continua vendo valor em posições tomadas nos Estados Unidos, capturamos bem esse movimento de abertura agora em janeiro. Tá? Tiveram poucas mudanças, de novo, encurtando o duration, e a gente acredita que um tema para frente vai ser a discussão desse juro terminal. Na nossa visão, esse 1,70 é muito baixo, a gente acredita que em algum momento o mercado vai elevar esses vértices mais longos da curva de juros americana. Além dos Estados Unidos, ainda no portfólio internacional, a gente continua com alguns temas que a gente já vem falando aqui há bastante tempo. Eu acho que todo esse ambiente internacional acaba sendo uma tempestade perfeita para os países emergentes, que é um mundo inflacionário, com o mundo desenvolvido subindo o juro. Ainda tem a discussão do Banco Central Europeu, que tem reunião nessa quinta-feira, o Banco Central da Inglaterra. Eu acho que são bancos centrais que, na nossa visão, vão começar a se mexer de maneira mais clara agora, acho que dificultando ainda mais o ambiente para os países emergentes. Então, a gente continua perseguindo esse tema em outras curvas, em outras regiões, né? Como o leste europeu, que a gente vem falando bastante. A gente está concentrado na Polônia. A Polônia é um caso muito interessante. Ele entregou mais uma alta de 50 bases agora no mês de janeiro, né? Levando o juro, o patamar ainda está muito baixo, 2,25, para um país que teve uma inflação de 6 no ano passado, deve ser uma inflação de 5 esse ano. Né? O juro terminal na curva ainda está muito próximo de 4, que a gente considera muito baixo, então a gente gosta de ter posições tomadas nessa região, expressando essa visão na Polônia. Né? A gente continua com os temas aqui de América Latina, com posições no México, principalmente, um pouco de Chile, um pouco de Colômbia também. Acho que a gente já falou bastante sobre esses assuntos aqui. O México, que é onde é a nossa maior posição aqui na América Latina, ex-Brasil, tem desafios enormes, né, do ponto de vista de inflação. O Banco Central que tem hesitado muito, né, entregar as altas que são necessárias para reancorar as expectativas de inflação.
um Banco Central que passou por mudanças que a gente ainda não sabe como é que vai se comportar sob a nova presidência, né? Então, a associação da economia do México, a economia americana, com os Estados Unidos nesse processo de alta de juros pode ser um momento muito desafiador para o México. Então, a gente gosta de manter essas posições também nesses países mais frágeis para essa temática internacional toda que a gente tem falado. Brasil, pouca coisa aconteceu, continua essa deterioração fiscal que o Paulo falou. É engraçado que o mercado falava que janeiro tem recesso do Congresso, então não vai ter nenhuma bomba fiscal, mas aí veio de outra frente, que essa questão de desoneração dos combustíveis, que o Paulo já falou, é uma fragilidade. Essa agenda de afronta fiscal não acaba, é um ponto que a gente tem batido muito aqui, é um horror sem fim, né, nessa história. Como o Paulo falou, isso vai ser muito determinante para essa reunião do Copom de amanhã. A gente não acha que o Banco Central tem muito espaço para amansar, apesar de reconhecer que já tem um espaço para alguma desaceleração do ritmo de aperto. A gente acredita que ele vai entregar os 150 bases, que é um pace bastante acelerado, mas a gente acredita que tem alguma probabilidade, né, dele fazer O desafio vai ser como desacelerar o pace sem suar do hábito. Então, a gente acha que pode ter alguma sinalização de uma desaceleração moderada de pace, eventualmente sinalizando os 125 bases para a reunião de março. Mas a posição do Banco Central ainda é muito delicada. A gente está no pior momento do Focus, como o Paulo falou, né? O Focus para 2022 está em 5,40, 2023 em 3,5, né? Já acima da meta, já estourando o teto para esse ano. Então, um momento muito delicado. Esse PCA 15 de janeiro foi um banho de água fria no mercado, que estava querendo ver um pouco uma desaceleração mais forte dos IPCAs. Acho que isso não está acontecendo ainda, né? Então, a gente continua achando. E quando você olha o que está precificado na curva, grosso modo, o mercado tem uma alta de 150 para essa reunião de amanhã, 125 mais 75. Então, uma Selic terminal quase 13, 2,75. Mas o que chama muito a nossa atenção são as curvas implícitas na curva. O mercado já precifica um ciclo de queda de aproximadamente 200 bases, começando logo após as eleições, um cenário extremamente otimista, na nossa opinião. Eu acho que essa precificação está ali por conta também de um ambiente internacional que tem forçado muito o flattening das curvas, mas a gente acha que o Brasil é um caso à parte, né? Não preciso falar aqui sobre as nossas divergências aqui em relação a outros países, mas o Brasil realmente tem uma posição de destaque quando se trata desse processo inflacionário. Então, a gente acha que esse cenário que está na curva é muito otimista, então a gente continua gostando de posições tomadas ali na barriga da curva, que visam se beneficiar no mercado, retirar essas quedas que estão projetadas para frente. Então, eu acho que é isso do mercado de juros. Agora, vamos dar sequência aqui com o Chibante para falar do mercado de câmbio. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Dando sequência aqui na parte de câmbio, eu acho que o mês de janeiro acho que teve um evento interessante que vale a pena ser comentado, que foi justamente essa quebra aí que ficou um pouco fora dos padrões aí, entre os movimentos, né, em determinados grupos de moedas. A gente notou o dólar ficando muito forte, especificamente contra, acho que virtualmente todas as moedas de G10, mas performando bastante mal contra praticamente todos os emergentes, né, com alguns destaques aí, acho que aqui na região latina e especificamente aqui com o real. Acho que é um movimento mais raro de acontecer e tem algumas possíveis explicações aí por trás. Acho que uma delas seria essa queda mais brusca aí nos ativos, ações de tecnologia lá fora, né, no Nasdaq, desse movimento forte de realização que a gente viu aí nas últimas semanas também no mercado de cripto também. Eu acho que isso aí tenha gerado no primeiro momento um certo desarranjo aí financeiro e acaba gerando uma realocação em ativos emergentes, assim. Então, são ativos que vinham operando de certa forma aí como uma cara meio de funding, assim, para esses ativos que vinham performando bem, né, com a bolsa lá fora e os criptos, e aí de certa forma pode ter gerado inicialmente um movimento de volta para casa, assim, nos fluxos. Então, lembrando que no ano passado você teve muitos veículos sendo criados aqui no Brasil também para que se investisse lá fora e tal. Então, essa realização muito forte, né, que aconteceu nesses ativos aí pode ter gerado um pouco desse movimento de volta.
e também um pouco uma volta à alocação, né? Acho que estava tendo um under allocation também em emergentes que com esse movimento forte lá fora, eu acho que acaba gerando um pouco de um contrafluxo aqui para a gente. Então, para o Brasil, para emergentes em geral. Então, tem essa explicação. Eu acho que também tem o fato das commodities também estarem saindo bem nos últimos meses, né? Você pega minério, o próprio petróleo e algumas agrícolas aí que se passaram muito bem nesse primeiro momento aí de reprecificação mais forte aí de juros lá fora. Então, acho que também foi uma surpresa, por enquanto, positiva. E acho que também, por fim, tem o fato de que realmente pode ser que tenha começado a pegar um pouco mais de tração aí nas moedas emergentes por conta finalmente estar entrando aí a política monetária mais restritiva aí, finalmente começando a fazer um pouco mais de preço, não só aqui no Brasil, mas outros países aí que vem também, que a gente já vem comentando aqui nos últimos meses, que vem, de certa forma, normalizando as políticas monetárias nesses países também. Então, acho que tem algumas explicações. Eu acho que o fluxo aqui que a gente tem visto, que a gente acompanhou, pelo menos até o dia 21, o fluxo financeiro tem sido bastante bom até aqui. Então, acho que corrobora um pouco esse movimento, né? A gente teve uma entrada de quase 2 bi já esse ano. Mas, assim, apesar disso tudo, a gente aqui, em termos de posição, segue ainda acreditando que, com os dados que a gente tem visto aí, que já foram comentados pelo Pedro e pelo Paulo, de atividade, emprego, inflação, em geral e em especial nos Estados Unidos, né? E agora, de maneira mais formal aí por parte do Fed e dos principais membros do Fed aí, acho que o reconhecimento dessa pujança e do perigo que ela está começando a representar por aqui, a gente acha que esses movimentos aí nas moedas, principalmente nas emergentes, não se sustentam por muito tempo. Acho que a velocidade da reprecificação de altas de juros aí na curva americana foi muito intensa recentemente, né? O movimento começou ali em novembro, mas que se acentuou especificamente de um mês para cá, um mês e meio para cá. Então, a gente acha que o mercado ainda está se adequando aí a esse movimento. A gente acha que é um movimento que veio para ficar, pelos dados que a gente tem olhado aqui. Então, me parece que é um movimento que ainda tem até mais para ir em termos de reprecificação na curva de juros lá fora. A gente acha que, como o Pedro comentou, tem mais espaço e por isso estamos tomados também em juros lá fora. Então, a gente acha que o mercado ainda não se adaptou muito ao que está acontecendo. Então, é possível que a gente tenha ainda, a gente está vendo bastante espaço ainda para reações mais fortes, mais negativas, um pouco mais à frente para esse movimento. Aí, com isso, a gente está mantendo aqui, a gente fez poucas alterações aqui na carteira, a gente segue comprado em dólar, basicamente contra moedas emergentes, dentre elas aí o real, e basicamente países que a gente enxerga desafios fiscais bastante fortes e algumas delas ainda passando e ainda que vão passar por ciclos eleitorais aí bastante desafiadores aí também, que normalmente se adiciona mais volatilidade ainda a esse movimento. Então, acho que é isso basicamente aqui da minha parte. Eu vou passar para o Duda para falar da parte de bolsa e fazer as considerações finais. Obrigado, estudante. Aqui é o Duda. Eu estou com um problema de conexão da internet, então estou com uma conexão mais fraca. Eu não vou ligar o vídeo para ter menos interferência, tá? Bom, falar um pouco de bolsa, né? Eu acho que a parte macro, globalmente no Brasil, continua tendo um grande peso aqui para a equities. Janeiro foi um movimento bastante interessante e eu diria que algo inesperado, como pegou os mercados, porque foi uma reversão, né, nos mercados americanos que tiveram altas expressivas de mais de 2 dígitos no ano passado. O S&P e o Nasdaq tiveram quedas aí próximas de 7%, 5%, né, próximo de 5% de queda, e enquanto que a Bolsa Brasileira aqui com uma alta de mais de 5%, em torno de 7%. Tá? Primeiro, indo para a nossa alocação. Tá?
A gente entrou o ano como a gente veio caminhando no passado e como a gente vem perseguindo nos últimos 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais de 50% de alocação de ações fora do Brasil. Então, felizmente, a gente tem uma gestão ativa, então a gente protegeu fortemente o portfólio quando teve uma realização. O epicentro dessa realização foi em tecnologia, né? Porque o movimento macro de abertura de juros mais forte gerou um desconforto, na nossa opinião, em ações mais especulativas, da qual nós não estávamos investidos e nunca estivemos investidos. Então, também queria reforçar isso, que a gente não está em place, que a gente acha que tem um valuation muito alto, como criptomoedas, como Tesla, que realizou mais forte, apesar de ter entregue um resultado positivo, ou até em ativos um pouco mais concentrados em uma fonte só de receita, como Netflix, que falhou principalmente na questão do guidance, mas também chamou a atenção sobre um outro fator positivo do mercado americano, né? Com uma queda superior a 30%, apareceu investidores institucionais relevantes comprando papel e até o controlador comprando papel. Tá? Então, o meu ponto é que a gente, como foi comentado pelo Pedro, como foi comentado por todos da parte macro, achamos que o movimento de juros americanos vai ser ainda mais forte do que o mercado está precificando, né? Para ele provavelmente ter que conter a inflação, existe uma assimetria, um risco. Os juros já deveriam estar no nível bastante mais alto do que agora. Então, isso vai gerar uma instabilidade em ações mais especulativas ou possivelmente mini formações de bolhas. Mas para o mercado como um todo, eu acredito que vai exigir uma gestão ativa maior, vai exigir uma volatilidade maior, porque a famosa put do Fed, que o Fed consegue sempre dar mais liquidez ou dar o corte de juros, isso não vai ser possível no atual momento. Ele, na verdade, ele vai ter que o maior problema americano, sem dúvida, é a inflação. Então, essa proteção não vai haver, então vai gerar uma volatilidade maior. Dentro dessa queda de tecnologia também, com a queda mais forte, a gente voltou às posições no final desse mês. Então, só queria reforçar que isso nós não achamos que provavelmente é uma reversão de mercado. Continua o tema, tem empresas que a gente gosta bastante. Um exemplo é a própria Apple, que entregou um resultado bastante forte, consistente, acima das expectativas, acima do guidance, ganhando o mercado. Então, também é um outro ponto bastante forte que eu queria reforçar. Tá? Os outros setores que nós perseguimos fora do Brasil, o principal seria a energia, e, na verdade, energia, as commodities em geral, e particularmente energia, subiu nesse processo de realização, muito interessante nesse processo de aversão a risco. Não só performou bem, offshore teve marginalmente perda nesse mercado. Foi interessante que, falando sobre a performance dos fundos, os nossos fundos de ações conseguiu acompanhar a bolsa nessa alta de quase 7%. Foi exceção no mercado, né? E aí acho que muito por a gente ter tecnologia ter um peso pequeno no Brasil, e aonde tecnologia, que é onde a gente acha que tem valor, que é mais no setor financeiro, acompanhou a alta do Brasil. E o setor de energia e o setor financeiro performaram muito bem. Que a gente também são calls globais que a gente está perseguindo. Tá? Então, no setor de energia, a gente até aumentou, porque algumas empresas que nós perseguimos compra, como a Exxon, nós acertamos bem, reportou, inclusive, acima do esperado, com guidance acima do esperado, e principalmente em geração de caixa, são ativos bastante distorcidos. Então, em energia, a gente continua perseguindo compra globalmente. E o outro tema que realizou no mês, não realizou tanto quanto o setor de tecnologia, né, que tinha algumas empresas de múltiplos muito altos, como eu falei, algumas empresas mais especulativas. Isso não é o caso nosso. A gente, por exemplo, carrega em empresas mais ligadas ao varejo. Repetindo novamente, a gente acha que os juros serão mais altos, beneficiarão sobremaneira essas empresas, como Wells Fargo, como Bank of America,
elas reportaram acima do esperado, deram guidance acima do esperado. Então, acho também que a gente continua nesse jogo, a gente aproveitou para aumentar essas posições também durante a realização do mercado. Tá? Então, Estados Unidos, onde a gente persegue como posições offshore mais simples e essenciais, como o OCAN, a gente hoje está com um portfólio mais equilibrado, porque também ficamos mais animados com o Brasil. Então, estamos hoje aproximadamente com 50% das posições offshore e 50% no Brasil, nos multimercados, mas com viés de estar aumentando mais essas posições offshore, tanto bruta quanto líquida posição. Tá? E principalmente nos setores de tecnologia, energia e financeiro. Do ponto de vista de outras commodities, a gente preferiu estar em empresas do que na commodity como o petróleo. A gente realizou um pouco as posições em alumínio, que performaram muito bem nesse mercado, até pelas oportunidades que a gente viu nos outros setores, mas a gente continua animado com esses temas. Tá? Bom, caminhando para o Brasil, como eu falei, o mercado teve uma performance muito forte, de próximo de 7%, e também foi interessante, algo diferente do que a gente viu no passado, um fluxo forte para a Bolsa em Brasil. Tá? Há algumas hipóteses, explicações um pouco para esse fluxo. Eu acredito que a mais provável é que os estrangeiros estavam underweight, né, pouco alocados, ou até shorts em Brasil. Então, houve esse movimento, tá? Que eu acho que prioritariamente técnico. Há um movimento também que é um desconforto um pouco com os valuations nesse processo de alta de juros nos Estados Unidos. Então, estão procurando mais ativos de valor, e o Brasil é um país com ativo de valor. O Brasil tem potencial de valorização do ponto de vista micro, mas, como foi apresentado pelo time macro, continua num processo de deterioração macro. Então, acho que a gente tem que respeitar esse processo de deterioração macro, porque ele tende sempre a prevalecer. Por isso que a gente é mais cauteloso. Mas, sem dúvida, houve isso. Só que, como o Brasil não tem crescimento, ainda tem um ambiente um pouco volátil de uma eleição, eu acredito que isso não vai ser muito forte, isso não vai ser tão consistente para frente, não que não gere excelentes oportunidades aqui em alguns ativos específicos. Tá? Do ponto de vista de performance, nós também acertamos, né, porque priorizamos os setores de commodities, e aí no setor de petróleo, como a gente está alocado lá fora, a gente continua priorizando o investimento em Petrobras, que continuamos achando simples e essencial. Apesar de todo o risco político, a gente acha que tem um potencial muito relevante. Nós gostamos de 3R, gostamos de PetroRio também, mas acho que é um ativo bastante simples e funcionou bastante, mas ainda é um deep value, né, um valor muito grande e melhor, né, um pagamento de dividendos, uma devolução para o acionista bem no curto prazo, bastante relevante. Então, a gente continua achando que a empresa vai se manter sustentada. Tá? Do ponto de vista de outras commodities, a gente também gosta principalmente de siderurgia, teve uma performance positiva também. E nós gostamos também de papel celulose, onde acreditamos que as empresas globalmente, as empresas expostas nos Estados Unidos, como a JBS, também se beneficiam. Tá? Então, continuamos nos cases de commodities bastante favoráveis. Eu acho que é assim também que o Brasil foi reconhecido por um investidor internacional com mais resiliência nessa parte de commodities, e os números de crescimento nos Estados Unidos, principalmente, ou até globalmente, ainda estão razoavelmente resilientes, ou seja, a alta de juros aparentemente é por um motivo bom, é um motivo de demanda, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, isso não deveria afetar muito a Bolsa. Como eu falei, parecendo, eu espero mais volatilidade, o que também gera oportunidade, mas os temas favoráveis, as empresas exponenciais que continuarem crescendo mais de 15%, vão continuar a fazê-lo. Tá? Bom, outro tema que foi muito bem, apesar de um movimento de mais fechamento de juros no final do mês, foi o setor financeiro. A gente continua gostando, porque continua também um valor bastante grande, né? Múltiplos como o Banco Itaú, abaixo de 8 vezes para esse ano, com crescimento de lucro. Tá? A gente gosta também das plataformas de investimento, tá? Cito até a BTG, aí, que a gente tem perseguido compra,
porque também apresenta um crescimento grande e, como eu falei também, pega esse aspecto de tecnologia, novas vertentes do mercado. Tá? Então, precificaram bem, mas a gente acredita que estão a múltiplos bastante baixos, principalmente não pegando o crescimento de lucro à frente. Tá? O que realizou mais no mês, até pela questão micro, foi principalmente ligado ao setor de consumo, e-commerce, varejo em geral, e eu acho que isso vai continuar, vai ser, acho que, a ponta fraca da temporada de resultados. Nisso, ainda somos bastante mais conservadores. Como o Pedro falou, apesar do movimento forte dos juros que está acontecendo no Brasil, não conseguimos uma vitória ainda, não estamos conseguindo nem levar para o topo da meta ainda os juros, num ambiente de subida de juros cada vez se acelerando mais lá fora. Então, acho que, do ponto de vista macro, isso efetivamente vai pegar o poder de compra, principalmente das camadas mais baixas, está bastante afetado. Então, a gente, do ponto de vista de diversificação micro, a gente continuaria aí underweight, né? Continuaria pouco alocado efetivamente nessa parte de consumo. Tá? Mas, com os temas em gerais que afetam aqui no Brasil, esses temas de energia e financeiro são muito representativos da Bolsa. Então, de novo, também acredito que continua o tema de ativos e líquidos. Eu acho que não é a hora de investir ainda, dado esse ambiente de volatilidade. Eles realizaram muito ano passado e ainda estão, acho que, num movimento frágil. Como eu falei, eu acho que essa consistência do Brasil ainda vai ser testada. Eu queria também fazer mais um comentário que foi muito atribuído também à melhora de Brasil, a possivelmente os candidatos mais líderes estarem acenando para um discurso mais ao centro. Tá? A gente, na prática, talvez não tenha visto tanto isso, teve acenos ao centro e acenos mais dispersivos por várias partes. A gente não tenta exatamente adivinhar os vencedores ou as possíveis articulações, apesar de que a gente tem um viés aqui que você não vai ter uma descontinuidade provável aqui no Brasil, ou seja, ao final, ganhe quem ganhar, acho que deve caminhar a tentar políticas fiscais razoáveis, mas o que acontece é que nós ainda estamos no processo, sendo pragmático, ainda estamos num processo, até o exemplo dessa PEC dos combustíveis é o exemplo disso, em trazer ideias de expansão fiscal, e o resultado fiscal do ano passado continua mascarado pelo efeito da inflação. Ou seja, a gente vai ter uma deterioração também à frente encomendada. Então, do ponto de vista de desafio fiscal, ganhe quem ganhar, o Brasil está com um desafio bastante grande. Então, acho que a gente deve continuar trabalhando aí com juros reais acima da média, bastante razoáveis, o que o ambiente para a Bolsa, para os setores, para as empresas com uma vantagem competitiva global, ou retorno bastante alto sobre o patrimônio, com crescimento acima de 15%, como a gente exige, que vão performar bem. Eu não tenho dúvida que podem performar acima dos juros ou relevantemente acima dos juros. Mas os outros setores acho que vão continuar com um desafio bastante grande. O que a gente acredita que o potencial da Bolsa não é tão alto, mas ele, sem dúvida, é possível. Né? Também essa reversão também seria boa, mas do ponto de vista de retorno ao estado do risco, a gente vai ver que expandiu a parte líquida, mas no setor de commodities e no setor financeiro. Tá? Bom, eu acho que seriam essas as considerações. Eu passo a palavra para a Isabel, se tem algumas perguntas. Duda, não, todas elas já foram respondidas, tá? A gente pode encerrar aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Tá bom. Não, eu queria agradecer a todos pela confiança mais uma vez e deixar um grande abraço a todos os nossos investidores. Boa tarde, gente. Obrigada a todos e até mês que vem. Obrigado a todos.